Olá pessoal, meu nome é o Éder e hoje nesse vídeo vamos demonstrar como criar as plantas de referência do projeto arquitetônico. Em primeiro lugar, devemos observar se o projeto arquitetônico foi desenhado todo na aba Model, que é a nossa aba de desenho, ou se ele foi desenhado na aba Model e apresentado em uma outra aba do Paper Space. O que isso significa? Significa que o nosso desenho não está desenhado aqui, neste ambiente. Aqui está representado apenas o formato das pranchas. O formato das pranchas. Ok? E o nosso desenho, efetivamente, ele está na nossa aba Model. O desenho está todo aqui. Nesse layout aí daqui do Paper Space, nós colocamos os formatos. Vou mover um aqui para que possa ser visualizado. E pelas janelas Viewport, a gente pode visualizar tudo lá dentro do Model, inclusive com os mudando escalas, apagando layers, utilizando o mesmo desenho para fazer várias apresentações no Paper Space. Mas eles são, desligando aqui a janela, o nosso Viewport, a nossa janela, na verdade, desliga apenas o contorno, o desenho fica à vista. Se eu mover aqui agora, eu terei movido apenas o formato. Então esse formato é a única coisa real. O formato e a janela são as únicas coisas desenhadas aqui na minha aba Layer, que é o Paper Space. E eu preciso apagar isso aqui, porque senão ele vai, na hora que eu inserir no TQS, a minha planta de referência, tudo isso vai se rebater em um plano só, o que vai me trazer uma bagunça que eu não vou conseguir enxergar. Então nós vamos apagar aqui tanto os formatos quanto as janelas de visualização do meu módulo, tá? Não tenho nada mais desenhado, tenho que verificar se eu tenho mais alguma janela nas outras abas. Aqui tem uma janela também. Tenho que deletar todas elas. Eu gosto de dar um zoom extend para verificar se não tem mais nada perdido nos cantos do meu desenho. Zoom, botão da direita, extend. Não vou ensinar aqui como trabalhar no CAD. Vou ensinar apenas como preparar a planta, ok? Tendo limpado as duas abas de layout, eu volto agora para o meu Model, que é a minha aba de desenho. Primeira coisa que eu tenho que verificar é se o meu projeto está desenhado, como aqui está marcando, tá? O meu desenho, o meu lote tem 12 metros de comprimento, 1.200 centímetros quadrados. Então o meu desenho aqui ele tem que estar desenhado em centímetros quadrados não, centímetros lineares. Tem que estar desenhado em centímetros. Se ele não tivesse, se ele tivesse sido desenhado em metros, a gente tem que escalar para centímetros para inserir no TQS, ok? Então aqui verificando, a cota pode estar escalonada. Dimensão da cota 1, então ela não está escalonada, ela está na medida, então essa é a medida real, 1.200 que ela está representando, é o 1.200 centímetros, a gente pode medir, que vai aparecer aqui 1.200 centímetros, então ela já está desenhada na escala correta, 1 para 1 em centímetros, ok? Então vamos começar a limpeza. O
nosso projeto arquitetônico, ele, podemos ver aqui no corte, é um projeto em 2 pavimentos, ok? E mais uma caixa d'água, que nós aqui não precisamos, vamos apenas fazer uma alvenaria sobre a laje da caixa d'água. Nós vamos assentar as caixas d'água em uma estrutura sobre a nossa laje, ok? Então nós temos o nosso pavimento 1, e a escala para nós aqui não importa, a escala ela tá desenhada em tamanho real, 1:1 em centímetros, e mostrado lá no layout Paper Space, que nós apagamos, na escala, ok? Então essa escala aqui na verdade não é nossa realidade. O que importa para a gente é só o pavimento. Primeiro pavimento, segundo pavimento. Nós vamos interessar só pela planta baixa, neste caso aqui da preparação da nossa planta de referência. Não precisamos da planta de situação. A planta de telhado, de repente, nós vamos precisar, mas não precisaremos também de corte e fachada. Nesse momento é bom que a gente salve o projeto para que a gente não estrague o projeto original. Então vamos salvar o nosso projeto com outro nome. Podemos chamar aqui de planta de referência. Estamos então com outro nome, não tendo o risco de estragar o nosso projeto. Em segundo lugar, nós vamos apagar cotas, achuras, vegetação. Então, em vez de apagar um por um, podemos tentar desligar o layer, se eles tiverem um layer separado. No caso aqui, a nossa cota tem um layer cotas. Nós podemos vir aqui e desligar o layer cotas, ok? Ou apagar todas as cotas um por um. Temos aqui também a indicação dos nossos cortes, que não está no layer separado, então não temos como apagar tudo de uma vez. Temos aqui as achuras, que está no P.0. Se a gente apagar o P.0, vamos ver o que vai acontecer. Apagou apenas a achura. Então podemos aproveitar desligar esse layer também para nos auxiliar. Temos aqui também um layout de achura. Nós vamos desligar as achuras. Ficamos aqui agora com o nosso projeto arquitetônico bem limpo. O restante que ficou aqui como projeto arquitetônico é interessante para a gente, que tenha indicando quais são os cômodos, quais são as alturas de guarda-corpo, quais são as alturas de janela, ok? Então isso tudo aqui é interessante para a gente que fique. O que a gente vai apagar são coisas que realmente não vão fazer diferença no nosso projeto. Isso aqui é uma escada feita no próprio terreno natural, tá? Não é uma escada que a gente vai ter que executar estruturalmente. Então, isso aqui seria interessante a gente apagar para não fazer confusão. Temos os nossos níveis aqui, podemos deixar. Nome da rua, podemos apagar também. No caso aqui nós temos uma outra escada, mas essa escada é uma estrutura. Aqui são bancadas e balcões. Se quisermos, podemos
apagar ou deixar, não vai fazer diferença para a gente aqui, tá? Mas se fosse no segundo pavimento, é bom deixar para que essas cargas sejam lançadas. Do mesmo jeito, aqui no nosso segundo pavimento, tá? Nós também temos que apagar os nossos degraus. E na verdade, se olharmos direito, isso aqui é um muro que está no primeiro pavimento, ele não faz parte do segundo pavimento. Então deveríamos sim apagar esse muro. Agora, se a gente apagar, é bom que a gente coloque uma referência, tá? Então podemos apagar. Vamos apagar aqui também as indicações de corte. Ou melhor, eu vou deixar essas indicações de corte, que lá na frente a gente pode resolver fazer cortes na nossa estrutura e teremos a posição correta onde estão os cortes da arquitetura para poder fazer os cortes na estrutura na mesma posição. Ok? Vamos, por enquanto, deixar os muros vamos apagar laje impermeabilizada. Essa laje aqui nós não vamos fazer, é um pórtico na entrada da casa, nós não vamos fazer no nosso exercício. Na verdade, aqui, tudo isso aqui deve sair, a gente vai ficar apenas com o que efetivamente está no nível cobertura. Mas vamos deixar para fazer isso depois que a gente posicionar todos os nossos desenhos. Tá, com os layers desligados, nós vamos mover o nosso desenho e novamente ligar os layers para que a gente possa apagar efetivamente o que não nos interessa. Voltamos e fazemos uma fiscalização nas cotas, se existem cotas que ficaram para trás, que estavam no layer errado e não apagaram quando a gente apagou utilizando o sistema de desligar o layer. Então temos todos as nossas cotas apagadas para não atrapalhar, não sujar o nosso desenho de projeto. Para que as nossas plantas de referência fiquem mais limpas. Quando o desenho vem da arquitetura com todos os layers bem definidos e tudo bem separadinho, fica bem mais fácil de limpar. É só desligar o layer, mover e fica tudo limpo. Mas normalmente tem alguma sobra que a gente tem que vir catando. A gente tem que fazer essa limpeza, gente, já em um outro arquítipo renomeado, porque a gente vai precisar de todas essas cotas no desenho arquitetônico para o final do projeto a gente fazer a conferência, tá? Inclusive conferir se não tem nenhuma cota editada, né, que não represente exatamente o que é a medida do nosso projeto. Bom, depois de limpado, a gente pode dar um purge, que é purgar, né?
para poder fazer uma limpeza aqui do nosso projeto para ele ficar mais leve. Ele vai limpar vários layers também, que já não tem mais nada deles no desenho, e diminuiria os layers. Vamos fazer novamente, porque a gente deve colocar sempre no layer 0 na hora de fazer isso, gente, que aí ele apaga. O layer que tiver aqui não se apaga, ok? Então ficou tudo isso aí. Nós podemos renomear esses layers, podemos criar novos layers. Agora eu vou criar, para me organizar, os layers. Primeiro pavimento, o layer segundo pavimento e o layer cobertura. Para que eu possa mandar cada uma das minhas plantas para um layer apenas, para que a gente possa desligar o layer à medida da nossa necessidade. Ainda sobrou uma cota aqui, tá? E vários desenhos, né, vários objetos que estão aqui no nosso layer, eles estão em bloco, não estão em linha, tá? Então ele está nesse bloco aqui, ó, fina. Se eu mandar ele para o layer primeiro pavimento, pode ser que quando eu apagar ele não se apague junto. Vamos tentar. Vamos selecionar o nosso desenho, que é do primeiro pavimento, lançar tudo para o primeiro pavimento. De preferência, colocar com uma cor também by layer e com uma linha, traço de linha by layer. Parece que tudo foi lançado. Damos Enter. Ctrl Z para voltar. Às vezes o CAD dá um susto na gente, apaga as coisas que não deveria apagar. Dá um Ctrl Z, a gente retorna ao último movimento. Como vocês podem perceber, a cor deste layer aqui, desse objeto, apesar de eu clicar nele, ele falar que está no primeiro pavimento e a cor é branca do layer, ele não está na cor branca. Significa que se eu apagar esse layer aqui, primeiro pavimento, possivelmente ele não vai apagar. Entenderam? Então o que eu posso fazer? Eu posso explodir esses objetos. Após explodir, vou explodir novamente, que tem coisas que não explodem na primeira vez. E vou mandá-los todos agora para o primeiro pavimento. E agora sim, eles apagaram todos. Na hora que eu ligar o meu primeiro pavimento, vai estar tudo aqui. O mesmo processo eu vou fazer no meu segundo pavimento, mas eu já vou explodir antes. Explodir novamente. E vou selecionar e mudar tudo para o layer segundo pavimento. Do ESC, que eu dei Enter da outra vez, ele sumiu da tela. Já dei ESC logo de uma vez para sair, mas está tudo já no segundo pavimento. Mesma coisa eu vou fazer com a cobertura. Vou iniciar por explodir, né? Quem não tem muito intimidade com AutoCAD, o explodir é o último comando aqui, ó. Do lado a minha está posicionada do lado esquerdo, né? Explode, ok? Cada um coloca o seu posicionamento dos seus comandos aí de acordo com o que está acostumado. Ok, explodi e mandei todo o meu desenho para cobertura, by layer cobertura, linha by layer também, cor by layer, linha by layer. No segundo pavimento eu não tinha feito isso, vamos verificar se ficou. A linha não ficou no by layer. Ok, gente? Então nós temos aqui os nossos desenhos que estão aqui, estão nesses 3 primeiros layers. Podemos até aqui purgar novamente para ver se some mais algum layer.
com certeza vai fazer com que o nosso desenho fique mais leve. Ok, gosto de dar um extend para poder trazer o meu desenho todo para a tela e ter certeza de que não tem nenhum desenho perdido aí no meu model. Bom, agora nós vamos mover, como já tínhamos conversado, nós vamos mover o meu ponto de o meu desenho para o meu ponto de referência 0, 0, 0, que são as coordenadas x0, y0 e z também 0, ok? Vamos escolher este ponto como sendo o nosso ponto de referência 0. Então, vamos mover, selecionar o nosso desenho, Enter, o ponto base, ok? Cada pessoa configura o AutoCAD aí de uma forma e tem alguns formatos que quando você digita 0, 0, 0 apenas na tela, ele não é transportado para o ponto correto. Então eu prefiro, quando chega nesse ponto, você está com o base point aqui firmado, você venha na barra aqui de comando, clique na barra de comando, ok? Para que você possa então digitar 0, ok? Está saindo aqui na barra de comando, 0, aqui embaixo do lado direito, vírgula, 0, vírgula, 0, Enter. O nosso desenho foi transportado para o ponto 0, 0. Vocês lembram que ele estava aqui do lado e ele foi transportado para o 0, 0, que é desse outro lado do meu desenho. Do lado direito, ficando numa distância muito grande. E aqui a gente vê as coordenadas x e y, o z saindo da tela, que nos mostra que no meu desenho está próximo do 0, 0. A mesma coisa vamos fazer com os outros desenhos. Selecionamos o meu segundo pavimento, usamos o mesmo ponto base e digitamos. Vamos clicar aqui no prompt de comando, 0,0,0. O projeto foi lançado, ele está sobre o do primeiro pavimento. Mesma coisa vamos fazer com a cobertura. Mover, selecionar o base point. Ixi, aqui estamos com um problema. O nosso base point aqui não está bem definido. Então, talvez fosse melhor a gente... Vamos mover o nosso desenho. Peguei um ponto, vou mover para próximo dos outros desenhos. Vou dar um extend. E agora eu tenho este ponto aqui, que é o mesmo ponto de referência aqui em cima. Eu posso utilizar este ponto como ponto de referência para eu sobrepor o meu desenho. E no caso aqui, eu estaria com o meu desenho sobreposto. Se eu tivesse puxado duas linhas de referência, teria também conseguido o meu ponto 0 no meu desenho de cobertura. Mas não foi o que eu fiz. Eu usei uma outra referência que, de toda forma, deixou meu desenho todo sobreposto e com o ponto de origem no nosso ponto 0, 0 e 0. Ok, agora nós podemos... Agora sim eu vou limpar aqueles detalhes que eu disse que não pertenciam ao meu desenho, para que eu não faça confusão na hora de desenhar. Vou desligar o meu segundo pavimento e o meu pavimento cobertura, tá? No meu primeiro pavimento, tudo isso aqui faz parte do meu desenho. É o piso da garagem. Eu posso, como eu não vou fazer o pórtico, mas eu vou deixar os muros aqui como minhas referências. No meu layer segundo pavimento, o muro já não faz parte mais para eu lançar cargas, para eu ter referência nenhuma. Então eu posso deletar. Se eu quiser ficar com ele, se eu achar que eu não
vou fazer confusão, posso deixar o muro. Eu prefiro deletar e deixar o desenho limpo. Opa, aqui nós temos a referência aqui da garagem. Vamos fazer essa linha e pela propriedade aqui, ó, no pincel, vamos jogar a linha que nós fizemos. Clicamos aqui, damos todas as propriedades dessa linha para a linha que nós construímos. Ok? Da mesma forma, terminamos de limpar tudo que está, na verdade, no pavimento térreo. A gente está enxergando, mas ele está lá embaixo. Não faz parte do nosso plano, né, do teto do térreo, ou do teto do segundo pavimento, no caso. A mesma coisa podemos fazer na cobertura. Ligamos agora a cobertura, apagamos o segundo pavimento e podemos apagar tudo aqui que não seja cobertura. No caso, essa laje aqui impermeabilizada, ela está no nível, aqui é o nível da nossa cobertura, ela está no nível de baixo. É uma varanda que estava aqui descoberta, ela não faz parte, nada disso aqui faz parte da minha cobertura. Podemos apagar até essas descidas pluviais aqui, que não tem o menor significado para a gente. A nossa cobertura seria apenas esse desenho. Bom, agora nós vamos gerar as nossas plantas de referência do arquitetônico, que vai ser a planta de referência do primeiro pavimento, a planta de referência do segundo pavimento, a planta de referência de cobertura. Eu uso o seguinte artifício. Primeiro, criando a planta de referência do primeiro pavimento. Eu vou ligar a planta do segundo e do pavimento cobertura, os layers, para que eu possa apagar os meus layers, ou as minhas plantas de cobertura e de segundo pavimento, sobrando apenas a planta de primeiro pavimento. Dessa forma, para garantir, eu dou um purge. Para retirar do meu arquivo os pavimentos cobertura e segundo pavimento. Temos agora apenas o primeiro pavimento. Eu vou salvar como, mudo o tipo do arquivo para DXF, porque o DXF pode ser lido. Eu coloco logo DXF 2004 para não ter perigo. Ele pode ser lido. Ele é um arquivo de transporte e vai poder ser lido pelo TQS. E colocarei aqui como nome nessa planta de primeiro pavimento. Eu gosto sempre de não fazer confusão com as formas, de colocar um prefixo aqui para dizer que é a arquitetura do primeiro pavimento. E vou salvar dentro da mesma pasta, na verdade, a pasta curso, a pasta projeto curso. Ok, está salvo. Está aqui dentro da pasta, nossa pasta projeto curso, está aqui no DXF arquitetura do primeiro pavimento. Retorno ao meu arquivo e vou dar Ctrl Z até trazer de volta as minhas plantas. Então eu estou aqui de volta com as minhas, a planta de cobertura, a planta do segundo pavimento
e a planta do primeiro pavimento. Vou fazer agora do segundo pavimento, o mesmo processo. Eu vou desligar o segundo pavimento, ligar os outros dois e apagar. Ligando de volta o meu segundo pavimento, vou dar o purge para garantir que o que eu apaguei saiu do meu arquivo. E vou salvar, file, salvar como arquitetura do segundo pavimento, em DXF 2004. Agora, para a cobertura, vou dar Ctrl Z novamente, até retornar tudo. Apago o segundo pavimento, está aqui o primeiro pavimento, apago o segundo e ligo o primeiro, temos aqui o primeiro, apago os dois e ligo cobertura, tenho cobertura, então todas as minhas plantas estão aqui, e agora eu vou apagar primeiro e segundo para ficar apenas com cobertura. Apaguei, retornei com cobertura, vou purgar. Tenho aí a minha planta de cobertura e eu vou fazer a mesma coisa, salvar como arquitetura, cobertura. Mesmo tendo terminado, eu gosto de voltar as minhas plantas todas para deixar esse arquivo guardado para qualquer necessidade. Então, aqui eu tenho a cobertura, está aí, o segundo pavimento está aqui, o primeiro pavimento está aqui. Eu vou salvar o meu projeto. Para não salvar em cima do DXF, eu vou salvar como, mudar para o DWG, eu vou salvar no DWG 2004 e vai ser o meu planta de referência agora, se eu quiser alterar. Então temos aqui os nossos arquivos criados. Eu gosto de criar uma pasta. Plantas de referências. Ou chamar de DXF, vou mover tudo para esta pasta e nós vamos inserir essa pasta ou levar a pasta como levamos aí nos nossos exercícios. Dessa forma, concluímos a preparação das formas de referência do projeto arquitetônico para utilizarmos no ambiente do TQS. Obrigado.